primeiro, boa tarde para todo mundo que está aqui hoje com a gente. É um prazer. Estamos na 5ª oficina online desse ano do projeto. Para quem não conhece, se tiver alguém que está participando pela primeira vez, somos o Instituto Fazendo História, que é uma ONG que fica em São Paulo, que foi fundada em 2005 e tem vários programas que trabalham com questões diferentes relacionadas à área do acolhimento, ao desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. E aqui a gente faz parte do programa Formação, e esse ciclo de oficinas faz parte de um projeto específico do programa Formação, que trabalha com certos serviços, serviços de acolhimento institucional e familiar, que não tem convênio com a prefeitura, e como parte deste projeto, temos as oficinas, né, como mais uma das ações desse projeto, que a ideia é conectar a rede, diferentes serviços de acolhimento familiar, institucional e outros atores da rede também, né, do acolhimento, para que a gente possa discutir temas comuns, possa se conectar, mesmo online, acho que a gente, né, fortalecer esses laços de troca e perceber que tem muitas questões que são comuns e a gente pode se fortalecer nessa proposta. Então, hoje a gente está, como eu já disse no começo, na 5ª oficina desse projeto, e hoje a gente tem um tema muito especial, que é o trabalho em rede e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. É um tema que a gente percebe que é de grande relevância, dialogar, conversar, pensar em recursos para poder fortalecer esse trabalho, e essa é a ideia aqui hoje. Eu vou apresentar daqui a pouquinho as duas especialistas convidadas, e antes eu quero pedir, quero contar primeiro, né, como é que vai funcionar. Então, primeiro vai ter uma apresentação das duas especialistas acerca do tema, e em seguida a gente vai abrir para o diálogo, para uma rodada de perguntas, de considerações, para poder dialogar com as especialistas também, né, vocês trazerem as experiências de vocês, questões, para a gente poder ampliar a discussão nesse tema. E vou pedir para todo mundo deixar o microfone desligado agora, e aí na segunda parte, quem quiser falar, ou levanta a mão, ou escrever no chat, a gente vai organizando para todo mundo falar. E quem puder abrir o vídeo, a gente agradece também, né, já que a gente está online, para a gente ficar um pouquinho mais perto, apesar dessa distância física. Então, vou apresentar para vocês as duas especialistas e dar a palavra para elas. Temos aqui hoje Juliana Flor Silveira, que é psicóloga formada pela PUC São Paulo, mãe do Zuri, tem experiência na atuação com pessoas em situações de rua, saúde mental materno-infantil e saúde mental infanto-juvenil. Tem histórico de atuação nas políticas públicas de assistência social e de saúde. Atualmente, atua no CAPS da Vila Maria como psicóloga e articuladora de rede de saúde mental. E a segunda especialista convidada é a Késia Paz, especialista em prevenção e enfrentamento de violência pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela também é pós-graduada em Controle Social das Políticas Públicas pela Escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo, graduada em Musicoterapia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, integra o Corpo Clínico da Casa de Marias, que é um espaço de escutas e acolhimento voltado à população negra e periférica. É trabalhadora do SUS, atuando como musicoterapeuta na rede de atenção psicossocial, e trabalhadora do SUAS, atuando em Centros de Defesa e Convivência da Mulher e equipamentos da rede socioassistencial. Atua também no atendimento clínico individual e grupal a crianças e jovens com autismo, trissomia 21, entre outras deficiências, desde 2016, com experiências também em núcleos de apoio e inclusão de jovens e adultos com deficiência intelectual. Então, primeiro, Juliana, Késia, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, eu vou só fazer uma introduçãozinha, depois já dou para a Késia a palavra, tá bom? Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeiro eu queria agradecer ao Instituto Fazendo História, né, pelo convite, agradecer principalmente a Maitê pelas trocas, ao Rafael e a Aline também. É um prazer estar aqui com a Késia,
é uma trabalhadora incrível, que a gente tem o privilégio de partilhar várias coisas durante nosso dia a dia, o cotidiano. E aí, eu queria dizer também que é um prazer dividir esse momento com trabalhadoras e trabalhadores da infância e da juventude, né? Eu queria aproveitar também e fazer uma citação muito bonita e provocadora, que uma psicóloga que ela chama Yara Sayão, ela fez em uma das formações, inclusive aí no Instituto, ela chama a gente de herdeiros e herdeiras de sonhos, lutas e indignações de muita gente. A infância tem um marco, né? O ECA, e a gente é herdeiro dessa luta que constrói o ECA e que constrói uma política pública para essa primeira infância, adolescência. Então, está nas nossas mãos, atualmente, a gente garantir a prioridade absoluta da criança e do adolescente, né? Enfim, fica aqui o primeiro convite e a primeira provocação, que quando a gente trabalha com a infância e adolescência, que a gente possa de fato garantir os seus direitos, conhecer o ECA, que a gente possa se implicar na construção de um mundo mais justo para elas, já que viver num modelo de sociedade igual a nossa, né, cuja cultura é de desrespeito e desqualificação da infância, é uma cultura de silenciamento e de medicalização da juventude, um desmonte, né, da política pública também. Viver nesse mundo, tentar garantir o respeito a essa população e o direito dela é revolucionário. Então, esse daqui é o que eu gostaria de falar. Agora eu passo a palavra para a Kézia e depois volta para mim no final. Olá a todos, todas. Todos me ouvem bem? Sim. Bom, queria começar agradecendo aí a presença de todo mundo que está se dispondo hoje para estar aqui compartilhando com a gente esse espaço. Agradecer ao Instituto Fazendo História também pelo convite, a toda a equipe, a Aline, Rafael, Maitê. Acho que quando a gente vai pensando esse espaço, gera muita angústia também, porque a gente sabe que é um tema extremamente amplo, complexo, e que aqui a gente, né, não vai dar conta de falar de tantas coisas que a gente gostaria de falar, né? Então, acho que começar também dizendo que a gente foi pensando, né, conjuntamente num percurso que a gente reconhece que é um recorte, que vai ser introdutório também a muitas coisas, e que é importante que esse tipo de espaço, né, se amplie cada vez mais e seja mais contínuo para que a gente consiga, de fato, aprofundar e também estar pertinho, né, também das diferencialidades dos territórios. Então, isso se faz necessário em formatos, né, em que a gente esteja mais pertinho mesmo, né, continuamente. Então, aqui a gente vai ter 2, 3 horinhas, né, para falar sobre algumas coisas. E a gente quer muito contar também com a presença e a participação de vocês, né, durante todo o processo. Então, fiquem à vontade também para irem interagindo e colocando as questões de vocês, né, tanto no chat e também falando, né. Então, a ideia é que a gente construa esse encontro junto também, né? Eu acho que essa é a ideia. A gente vem aqui para lançar algumas coisas, algumas ideias, mas com certeza vocês aí também têm muita coisa para contribuir e partilhar, de muita potência, certo? E aí, gente, acho que a Maitê já adiantou um pouquinho, né, de como vai ser o percurso. Então, a ideia é que a gente fale e troque um pouquinho agora. E aí vai ter um momento mais livre lá no final para a gente conversar, né? Debater de maneira mais aberta, mas a gente quer que durante todo o percurso fique aberto também para vocês irem interagindo. E a gente quer começar já pensando numa proposta
que a gente conta aí com a colaboração de vocês. Estamos aqui mais ou menos em 36 pessoas, né? Mas acredito que funcione, né? A gente pensou que seria interessante uma criança acompanhar a gente nesse processo, né? E a gente pensar a partir, né, dela, da história dela, para discutir e refletir sobre o que a gente está propondo aqui hoje. Só que essa criança, né, vai ser uma criança criada por todos nós, tá? A gente pensou mais ou menos assim, né? Demos um nome para ela, né, a Carolina. E aí a gente pensou em construir, né, um perfil, né, da Carolina, conjuntamente com a colaboração de todos vocês, e também com um pouco do olhar, né, das experiências que vocês têm, né, no cotidiano de trabalho de vocês, com as crianças que vocês conhecem, enfim, e trazer pequenos elementos aí dessas tantas crianças que a gente encontra no caminho do nosso trabalho, e trazer um pouquinho dessas características para construir a Carolina. Eu vou compartilhar aqui a tela para ilustrar um pouco isso, aí só para explicar melhor como que vai funcionar esse momento, né? A ideia é que a gente construa a Carolina pensando em características, pensando aí em como ela chega no serviço, e aí eu vou pedir para vocês irem colocando, né, essas características, pode ser aqui no chat, e eu vou repassando aqui para ficar grande para todo mundo ir vendo, e a gente meio que montando esse perfil. Mas é isso, a gente tem essa criança que a gente vai construir agora, né, e ela vai nos acompanhar, né, durante esse encontro, para a gente discutindo as temáticas a partir dela. Vocês topam fazer isso? Bora pensar? Então temos Carolina, e aí a gente pode ir pensando, né? Quem é Carolina? Quantos anos tem Carolina? E aí vocês podem ir usando o chat, ou se quem quiser também, abrindo o microfone para falar essas características, e a gente vai montando aqui conjuntamente. Pode ser? Pode e aí, ser. quem... Carolina, ela é uma menina negra. Legal. Deixa eu voltar. O que mais? Aqui no chat está dizendo 9 anos, negra. Tá. Então, vamos lá. Tem 2 irmãos. Então, ela tem 9 anos. Negra. Tem 2 irmãos. O que mais? Um irmão tem autismo. E aí? Mais características? Ela tem síndrome de Down e cuida deles como se fosse a mãe deles. Então, ó, Carolina tem 9 anos, é negra, tem 2 irmãos, um dos irmãos tem autismo, ela tem síndrome de Down e faz o cuidado desses irmãos. Ela é de família humilde, simples, né? Família humilde? Ela está acolhida institucionalmente? É a gente que está falando, né? Acho que a ideia é nossa, se ela tá ou não, né? Acho que... Sim. Isso mesmo. É a pergunta, na verdade. Saber se as pessoas acham que ela está acolhida ou não. No chat tá acolhimento e que o pai tá recluso. Tá. A mãe tá escrito, né? Mãe usuária não visita. E foi por busca e apreensão o acolhimento. Aham.
Algo mais? Tem avó, mas tem um comentário em cima que fala que ela não recebe visita de ninguém. Tá. Mas aparece uma avó. Legal. Mãe desempregada. Legal, acho que tem bastante coisa. Algo mais? Alguém quer acrescentar algo mais? Olhando assim tudo, deixa eu colocar na tela grande. Então, essa é a Carolina que estamos construindo aqui. 9 anos, negra, tem 2 irmãos, um dos irmãos tem autismo, síndrome de Down, cuida dos irmãos. Família humilde, está acolhida, pai recluso, a mãe é desempregada, não visita, ela não recebe visitas de nenhum familiar, tem uma avó. Estão dizendo aqui no chat que ela é uma criança vítima de violência e que a avó mostra interesse em retirar as crianças do acolhimento. Vou acrescentar essas duas e aí eu acho que a gente pode começar a pensar em algumas coisas. Então, só vou acrescentar aqui que a avó tem interesse. Aí, assim, pelo que eu entendi, então, os irmãos também estão acolhidos, né? Pelo que essa pessoa falou agora, tem interesse em retirar as crianças, né, do acolhimento. E vou colocar aqui em cima, só porque não cabe mais. Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim. Então, acho que a partir daí a gente pode começar a conversar, né? Vamos pensar que essa é a Carolina que vai nos guiar hoje aqui no encontro. E acho que dá pra gente ir pensando em algumas coisas, assim, né? Acho que ficou errado ali o vídeo, deixa eu corrigir. A gente foi trazendo alguns elementos de características que envolvem a história, né, da Carolina, né, coisas que aconteceram, que mais que foi aparecendo aí? Características mais gerais, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas, assim, o que será que Carolina gosta de brincar, né? Alguém falou sobre Carolina gostar de brincar, ter algum interesse? Coisas que a gente não foi trazendo, pelo menos do que eu vi aqui. Eu vi que tem mais algumas informações no chat, né? Mora em ocupação. Alguém colocou agora que gosta de bonecas. Legal. Então, acho que a partir daí, né, a gente vai pensando, né, em trazer um pouco de bases referenciais, né, para pensar, acho que primariamente a criança e o adolescente, né? Acho que quando a gente vai pensando na temática da deficiência, é muito comum, né? Em vários espaços, a gente focar muito na questão, né, do que seria a deficiência ou da deficiência, enfim.
E aí acho que tem algumas outras coisas que vão chegando antes mesmo, que são legais da gente ir pensando, né? Então a ideia também da gente começar construindo, né? Quem é essa criança parte um pouco daí, né? Então pensar que esse indivíduo, essa pessoa, ela tem uma história, ela tem características, ela tem gostos, tem preferências, né? E nem sempre a gente olha para tudo isso dentro do contexto, né, das pessoas com deficiência. E acho que a gente vai retomar o perfil da Carolina em alguns momentos ao longo do encontro, né, para a gente ir pensando e olhando para algumas especificidades e coisas que foram aparecendo aqui. E aí, o que a gente vai pensando, né? Que na base de tudo, acho que a Ju trouxe um pouquinho também na fala que ela introduziu, né? Que existe uma visão, né, acerca da infância, né, das crianças e dos jovens, que é uma visão que eles são seres que não são capazes de opinar, que não têm voz, que não têm vez, que são sempre subordinados aí às decisões e às perspectivas do mundo adulto, né, das pessoas adultas. Acho que isso, historicamente, tem todo um processo que vai construindo, né, essa visão sobre a infância, que eu acho que é muito importante da gente ir se apropriando e compreendendo, e acho que a gente vai trazendo aqui essa perspectiva de que na base de tudo, né, a gente vai olhar para a criança e para o adolescente como um sujeito de direito, que tem vez, que tem voz, né, e acho que quando isso vai se apresentando, né, em determinados contextos onde alguns marcadores sociais vão se sobrepondo, né, para além de ser criança, para além de ser adolescente, quando a gente vai retomando isso ajuda a gente a nortear alguns processos de uma maneira mais respeitosa, né, olhando para esse indivíduo de uma maneira singular, mas pensando que são pessoas que têm vez, que têm voz, para além de pensar a questão da deficiência. A gente ainda nem está falando disso, né? Então, acho que isso está na base de tudo. A Ju citou a questão do ECA, que eu acho que é super importante, é um marco muito importante e que a gente tem essa responsabilidade, né, de fazer acontecer, de fazer valer. E aí, quando a gente vai aproximando, né, então a gente trouxe aqui a Carolina, né, Carolina antes de mais nada, uma criança, que tem uma deficiência, vocês trouxeram a questão da deficiência, né? Ela tem uma deficiência intelectual, que é a síndrome de Down. E aí são, né, várias sobreposições de marcadores, né? Para além disso, ela tem uma vivência aí de vulnerabilidade, né? É vítima de violência e várias outras coisas que vão sobrepondo, né, a experiência e o histórico, né, de vida dela. E aí, eu acho que quando a gente vai conversando, né, essa ideia de a gente falando dessa questão ao longo do encontro, né, sobre a deficiência e outras, e isso dentro do contexto de acolhimento, acho que é legal trazer também que a gente vai se pautando aqui numa perspectiva de pensar a questão da deficiência dentro de um contexto social, né? Não medicalizante, não patologizante, não pensando que isso é determinante, que esse diagnóstico, que essa condição, ela é determinante ali nas experiências desse indivíduo como um todo, porque existem vários outros atravessamentos, né? Ela não o indivíduo, ele não é só essa condição. Então a gente vai se pautando nesse modelo para pensar, né, e discutir algumas coisas. Então, porque a gente vai percebendo que na maioria dos espaços, na maioria das vezes, quando a gente pensa, quando chega a pessoa com deficiência, o que vai provocando na gente tem muito mais a ver com uma perspectiva médica, biomédica, né, de pensar as características a partir da deficiência, como a pessoa se situa no mundo a partir da deficiência, inclusive até quando a gente vai pensando o acesso, né, às políticas públicas. Infelizmente a gente tem esse lugar de muitas políticas públicas, né, são condicionadas a ter, né, um diagnóstico, né, para você acessar, né, o diagnóstico, ele é ainda, o poder, né, médico, ele é ainda
muito forte nesse sentido, inclusive no acesso às políticas públicas, né? Mas quando a gente vai desconstruindo esse olhar, né, sobre enxergar a questão da deficiência numa perspectiva social, né, entendendo que a deficiência vai falar muito mais sobre o modo como o sistema é estruturado, como as instituições são estruturadas, os espaços são estruturados, do que sobre as pessoas, os indivíduos, né, sozinhos, né? E aí isso também tem a ver com essa perspectiva de pensar a não medicalização, a não patologização. Então a gente se pauta também na perspectiva antimanicomial, a gente trabalha, né, na saúde mental, e acho que a gente tem bastante contato com pensar sobre isso, né? Então acho que são algumas coisas que vão referenciando a gente para pensar, né, o nosso trabalho, a atuação, e que também está atrelado à defesa, né, de políticas públicas, né, considerando todos os atravessamentos que também existem em pensar a estruturação dessas políticas, né, como eu já mencionei, às vezes ao condicionamento do acesso ser pautado num diagnóstico, né, e, enfim, esses entraves que vão aparecendo mesmo na execução, né, dessas políticas, que tem a ver com como chega o dinheiro, né, para que elas aconteçam, enfim, várias coisas, né, mas a gente vai se pautando também na defesa desses espaços, na defesa das políticas, entendendo que elas também vão norteando, né, e vão também ampliando recursos e possibilidades, né, para o cuidado, para a proteção e para a defesa de direitos das pessoas como um todo. Então acho que só uma pincelada, assim, para dizer também de onde a gente está partindo, né? Então acho que tudo que a gente for trazendo aqui, tudo que a gente for falar aqui, tem um pouco a ver com essas visões, com essas perspectivas, né, mais ampliadas, mais voltadas a questões que envolvem, né, o macro, social, o coletivo, né, sem deixar de considerar também as necessidades específicas e as singularidades, né, que e principalmente essa temática, né, vai provocando na gente, certo? E aí, acho que sempre lembrar, né, de novo, acho que o ECA é uma coisa que vai, a gente vai sempre retomando, né, que quando a gente vai pensar o cuidado, a proteção dessas crianças e adolescentes, né, existem vários atores envolvidos, né, então acho que quando a gente está atuando num serviço, é importante a gente ter esse lugar, né, esse reconhecimento de que a gente também está ali, às vezes, né, às vezes não sempre, né, representando também o Estado, de certa forma, e por isso a gente carrega uma super responsabilidade, né, quando a gente está pensando o cuidado desses indivíduos nesses espaços. Então, acho que é sempre importante ir retomando, né, essa responsabilização de todos os atores, né, no cuidado da criança e do adolescente, antes de mais nada, né, para além de qualquer questão que se sobreponha a isso, né. E aí, acho que a gente vai retomando a Carolina agora para pensar, né? Vou voltar aqui para ela. Aqui. Como que ela chega, né? A gente traçou esse perfil e vocês trouxeram que ela está acolhida, né? E acho que para ir aproximando essa questão da prática de vocês mesmo, né? Do dia a dia de vocês, para a gente começar a, de fato, a pensar no cuidado dela dentro desse espaço, né? Eu acho que também é legal e acho que vai acabar surgindo e provocando vocês nesse sentido das experiências que vocês têm, né, no cotidiano, quando chega uma criança com essas características, né, por exemplo, que vocês trouxeram aqui, e o que a gente vai pensando para construir o cuidado dessa criança no serviço, né? E aí eu acho que aqui eu queria também ir pedindo para vocês irem trazendo, né, no chat e tal. Eu queria perguntar o que vocês pensam, né? O que seria pensar o cuidado da Carolina, né, nos serviços, né, no serviço de acolhimento, no serviço que vocês atuam, né? Então tá lá, chegou Carolina, né, com esse histórico aí.
e como que a gente vai pensando esse cuidado, né? O que vem para vocês, assim, tipo, chegou lá, que estratégias, que recursos, o que vocês pensam acessando ou acionando para estabelecer esse cuidado, né? Então, eu queria também saber um pouquinho de vocês, assim, o que chega, né? Quando vocês vão pensando em estabelecer o cuidado, né, de uma criança, e aí pensando na Carolina mesmo, né? Que coisas que vocês sentem, acho que é legal também partilhar isso, né? E aí eu queria saber, quem quiser abrir o microfone pode falar, mas também se quiser colocar no chat, pode ser interessante também para a gente ir acompanhando. Então chegou Carolina, com essas características, que recursos que a gente vai pensando em acessar, que coisas que a gente precisa, que a gente sente necessidade, que coisas que a gente sente falta ou não. Queria saber um pouquinho de vocês. Deixa eu ver aqui o chat. A Iva colocou: primeiro tirar a responsabilidade dela dos irmãos. O que mais, gente? Trazer para a infância como um brincar. Legal. Conhecer a Carolina, né? O que ela gosta, os sonhos que ela tem. A Elisandra colocou aqui. Fortalecer o vínculo com a avó, visitar a avó para fortalecer o vínculo. Legal. Matricular na escola. Estão aparecendo espaços, né? A escola. Conhecer a rede de proteção pessoal da Carolina. Deixar ela expressar e buscar os direitos dela. Legal, Iva. Muito bom. A Fernanda colocou: conhecer o gosto da Carolina para não irritar ela. Algo mais, gente, que vocês vão pensando para estabelecer esse cuidado quando a criança chega? Festa de aniversário, acolhimento, identificar o motivo pelo qual a mãe não faz visita. Muitas coisas, né? E muito do que vocês estão trazendo, né, tô achando interessante, tem a ver com a relação, né, direta com a criança, né? Então, saber, conhecer a criança, conhecer os gostos, pensar em apresentar o espaço, né, que acho que apareceu aqui também, né, fazer com que ela se sinta acolhida no espaço, várias coisas que têm a ver com essa relação, né. Em alguns momentos também vocês vão trazendo coisas que têm a ver com acionar outros atores, né, além do espaço, né, então a escola, a rede de proteção. O que mais que apareceu aqui? A Adriana foi colocando aqui: necessária escuta para com a criança, verificar seus vínculos com a família ou comunidade, trabalhar as potencialidades da família. Legal. Muito bom, gente. A ideia de ir pensando e perguntando para vocês, né, sobre o que vocês pensam, o que chega para vocês, né, de coisas para pensar o cuidado, né, estabelecer esse cuidado. Acho que para além também de fazer com que vocês tragam um pouquinho do cotidiano de vocês, né, da realidade de vocês, acho que quando vocês trazem isso, acho que tem muito a ver com as coisas que, recursos que estão disponíveis ali para vocês, né, na hora. Então, acho que é muito importante vocês trazerem essas questões, falaram aqui, aí vou fazer com ela o projeto de vida, muito legal.
E aí eu fiquei pensando, né, quando me chamaram para falar aqui para vocês, né, e trouxeram um pouco essa ideia de que acho que aparece muito, né, para os trabalhadores em geral, quando a criança chega, né, muitas vezes surge essa pergunta, né, ou surge um questionamento sobre os recursos disponíveis, né, o que fazer para lidar com a pessoa, para lidar com a criança nesse contexto, né. E aí eu fiquei pensando muito nisso, que é uma coisa que de fato aparece, acho que eu vou falando também a partir da minha experiência no trabalho com as pessoas com deficiência e isso vai surgindo muito, é uma coisa que se pergunta muito e que vem das famílias e que vem, né, de vários espaços, de escolas e instituições, né, acho que são perguntas que vão sempre chegando no sentido de o que eu preciso, né, numa afirmação até de tipo, eu não tenho uma super especialidade nesse assunto, eu preciso saber mais, né, sempre as pessoas vão chegando nesse lugar, assim. E aí eu fiquei pensando, né, que talvez seria interessante a gente olhar e talvez ampliar o olhar, né, sobre o que a gente vai entendendo mesmo como recursos para estabelecer esse cuidado ali na relação. Eu estou falando de uma perspectiva um pouco mais próxima, e eu acho que daqui a pouco a Ju vai ampliar isso, né, vai pensar a questão da rede, enfim. Mas o que a gente vai entendendo, né? Teve uma coisa que vocês colocaram aqui que eu achei legal, que tem a ver com o brincar, né? E não necessariamente a gente vai entendendo que por exemplo, o brincar, ou trabalhar o brincar seria um recurso ali, né, para pensar o cuidado dessa criança. Né? Não é algo que sempre aparece, né? Geralmente, quando a gente vai pensando essa questão dos recursos, né, vão aparecendo coisas que têm a ver com a infraestrutura, obviamente, que é super importante, com coisas materiais, com os próprios recursos humanos, né, as pessoas necessárias, né, a quantidade necessária, né? E eu acho que é interessante a gente ir pensando que existem várias dimensões mesmo, né, de pensar os recursos e acessá-los ali dentro do espaço, do serviço, e para além disso, porque a rede também vai oferecendo vários outros recursos, né, para estabelecer esse cuidado e a proteção, né, mas acho que é legal a gente ir se perguntando, né, o que a gente está entendendo, né, quando a gente está falando de recurso, e principalmente quando chega uma pessoa, né, uma criança com deficiência no serviço, né, que muitas vezes provoca, né, esse lugar, né, que na verdade deveria ser uma provocação para pensar, né, qualquer criança que chega nesse lugar ou nesse serviço, né. Então acho que o que a gente vai entendendo, né, e aí eu achei muito legal que várias coisas que vocês foram trazendo tem a ver com relação, né, com um saber ali que vai se criando mesmo junto com a criança, no processo com a criança, né? Quando eu penso que uma das coisas para estabelecer o cuidado tem a ver com conhecer a criança, com saber os gostos, com saber o que ela deseja, né? Achei muito legal que vocês trouxeram coisas que têm a ver com o desejo dessa criança, né? E pensar que a Carolina ali também tem desejos, né? Ela tem vontades, ela tem perspectivas, né, de construir coisas, né, e que a gente deve disponibilizar esse espaço, né, para pensar esse desejo. Então, eu achei muito legal que tudo isso tem a ver com as relações, né, entre os sujeitos envolvidos nesse processo, né, e que é algo que parece muito básico, né, ou muito simplório às vezes da gente falar, mas que eu acho que é super importante da gente retomando, né, e se lembrando no cotidiano de trabalho que às vezes, né, a gente vai sendo esmagado por tantas outras coisas, existem vários atravessamentos. Eu acho que quando a gente vai pensando no recurso também, a gente vai pensando que isso também passa por olhar para a estrutura, né, das políticas públicas e por todas as questões que vão implicando no desmonte dessas políticas também, na precarização do trabalho, acho que também passa por isso,
né? Então são muitas coisas que vão fazendo a gente pensar e que vão afetar diretamente ali, né, a relação de cuidado que a gente vai estabelecer com essa criança no serviço, né? Mas aí eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de trazer quando a gente vai pensando esse lugar que é isso, né? Os serviços, eles são estruturados, né? E já existe ali uma lógica que vai direcionando mesmo para perspectivas de segregação, né? Mesmo quando a gente vai pensando lugares de acessibilidade e tal, né? Se a gente for parar para pensar em outros, para além, né, dos serviços em si, mas a gente vai vendo que esse lugar vai ficando anexo, né? Então vai aparecendo como uma pauta que precisa ser discutida, enfim, mas num lugar separado, né? E nem sempre isso está transversal, né? E aí eu acho que é sempre importante da gente pensar que quando, né, essa criança chega, esse indivíduo chega, ela está trazendo muitas coisas, né? E aí às vezes a gente fica muito preso em se perguntar ou questionar o que o serviço tem, o que o espaço tem para oferecer, né, para aquele indivíduo, que eu acho que é super importante. Mas a gente às vezes fica muito só nesse lugar, né? Então o que a gente tem aqui, né, para poder lidar com essa criança? Será que a gente tem o recurso? Será que a gente tem a pessoa? Será que a gente tem? E aí às vezes a gente esquece de olhar, né, também para um outro lugar que é muito importante, muito potente, que é o que essa criança já está trazendo, né, com ela, de potencialidade, de várias outras coisas, que vão ajudar a gente a pensar, né, em estabelecer esse processo de cuidado, né? Então, eu acho que é super importante pensar as necessidades, né, específicas que esse público vai apresentando, mas pensar que também existe esse lugar, né, de se aproximar dessas pautas de uma maneira mais transversal, né? Que ela se integre a outras discussões e que a gente vai pensando que são muitas, né? Eu fico pensando na coisa da teia, né? A gente vai falar de rede, mas a teia também tem essa coisa, né? De que vai se sobrepondo e vai se conectando. E acho que a partir disso a gente vai ampliando um pouco o nosso olhar de que quando muitos de vocês, quando viram, né, a divulgação e a temática, né, e viram o nome ali, né, a palavra deficiência, vem muito com uma expectativa, às vezes, né, de que a gente vai por uma linha mesmo mais direcional, né, de pensar como lidar. Eu acho que eu vi outras formações que foram muito bacanas nesse sentido de pensar, né, nomenclaturas, né, pensar ali o manejo e tal, que é super importante, mas que acho que a gente vai vendo essa necessidade, inclusive dentro do próprio movimento de pessoas com deficiência e, enfim, de tantos outros movimentos que vão se conectando a esse movimento, de que essa questão ela tem que estar cada vez mais transversal a outras coisas, né, a outras pautas e a outras percepções mesmo, né, por isso que a gente fala aqui sobre pensar a infância e a adolescência, sobre retomar o ECA, sobre pensar a criança como sujeito de direito, né, acima de tudo, e acho que tudo isso vai nos indicando coisas, né, e acho que eu gosto muito de pensar que é isso, a própria criança vai trazendo pra gente os caminhos, né, pra gente construir, né. Acho que isso é uma das coisas, né, um pequeno recorte de todas essas dimensões que vão, de fato, rebater, né, nas lógicas mais institucionais, assim, de acessibilidade, de tantas outras coisas que ainda estão numa perspectiva mais de segregação, né? Enfim, aí eu acho que eu queria trazer um pouco essa provocação, né, que eu acho que é isso, é lançar mesmo essa pergunta, né, pra gente, quando chega uma criança com deficiência, né, e que às vezes a gente fica muito preso a pensar, né, que existe uma necessidade de um super
conhecimento sobre aquilo, né, uma super especialidade sobre aquilo. E na verdade, né, existe um saber que se cria ali na relação, né, entre as pessoas, né, o que a gente vai dizendo, né, que dentro, principalmente do campo da saúde, a gente vai chamando de tecnologias leves também, né, que tem a ver com essas relações. Então existe esse lugar, né, que é preciso sempre fortalecer e potencializar, né, no sentido de que não precisa, né? A gente pode ir desconstruindo esse olhar sobre a pessoa com deficiência, sempre estar atrelado a questões médicas, ao universo médico, ao universo da reabilitação, né? Ao universo do ambulatório, né? E que, na verdade, esses indivíduos, eles precisam estar, né? E podem estar circulando em tantos outros espaços, né, sem estar condicionados a sempre a sua condição fisiológica, né, ou biológica, né, e acho que isso dentro da atuação e dentro dos serviços é muito importante da gente ir pensando. Então a gente volta aqui para Carolina, que chegou no serviço e vai falar, né, e vai transmitir de muitas maneiras o que ela sabe, o que ela deseja, o que ela gosta, né, que foram coisas que vocês foram trazendo, que vai para a escola, talvez, né, que vocês falaram também de acessar a escola, que vai conhecer alguns recursos do território, né, a partir também do que vocês foram trazendo, que vai ser aí trabalhada numa perspectiva de não ficar, né, ser responsabilizado pelo cuidado dos irmãos, né, que vão ter outros atores aí a serem acionados e responsabilizados no cuidado da Carolina, né, que vai brincar, né, que vai através do brincar também encontrar recursos, né, de expressão e de construir também, né, esses desejos e colocar esses desejos dentro desse espaço, e que tudo isso faz parte do cuidado, né, de uma das dimensões do cuidado dela dentro dos serviços. E aí acho que a partir de agora a gente vai pensando para além disso, né, na questão da rede, que acho que é o que a Ju vai começar aí a provocar vocês. E aí a gente vai, né, de uma coisinha assim, ampliando para tantas outras coisas. Certo? Vocês têm questões para agora a gente já segue, acho que segue para Ju, né? Segue para Ju e a gente retoma. Bom, vamos lá. Eu vou falar então aqui um pouco com vocês sobre a questão da rede, né? O trabalho em rede. Para falar sobre a rede, a gente precisa, na verdade, é uma escolha, né, que eu faço, de novo, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, porque o tema de fato é muito amplo. Eu entendo que seria muito legal a gente começar falando de rede, começar com um conceito dessa rede, né? Então, nas minhas caminhadas, nas minhas andanças pelas políticas públicas, eu fui vendo que com a popularização do uso do termo rede, que, enfim, parte dos programas da saúde, por exemplo, se tornaram rede de sei lá o quê, rede de assistência não sei o quê, enfim, e nas outras políticas públicas também. Então, eu fui vendo que a palavra rede, ela acabou se distanciando um pouco do conceito de rede. E aí, isso a gente correr esse risco de não ter um conceito quando a gente faz alguma ação, né, no nosso trabalho, a gente pode se perder um tanto. Então, a minha ideia aqui é que
quando a gente fale de rede, e aí eu vou escolher um caminho. Eu vou escolher um caminho que foi nomeado pelo Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira, ele é um médico sanitarista, ele é super importante para a saúde coletiva brasileira, né? E ele passa a vida inteira dele, né? Ele é professor da medicina preventiva da USP, ele passa a vida inteira, continua, enfim, falando sobre rede, estudando sobre rede e tal. E aí ele usa um conceito que eu acho muito interessante, que eu queria partilhar aqui com vocês. Eu escolho esse conceito para falar de rede porque eu entendo que ele é um conceito muito próximo da nossa prática. Ele dialoga bastante com o que a gente faz no nosso cotidiano, né? Seja a gente trabalhador do SAICA, a gente trabalhador do CRES, do CAS, do SES, da saúde, de alguma forma, enfim. Só uma coisa, como eu estou citando um conceito, eu vou falar a frase que ele usa. É uma frase um tanto complexa, mas eu vou explicar, tá? Espera aí, rapidinho. É assim, ele chama, e eu vou ler aqui para vocês, deixa eu ver onde está. Ele chama de rede, ele conta que a rede, ela sempre implica uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos cuja potência nos interessa. Tipo, uou, né? O que é isso? O que quer dizer? Bom, o que ele está dizendo é que uma rede, necessariamente, é a junção de pontos diferentes que se conectam. É uma rede que se encontra e que, nesse encontro, ela produz algo. E esse algo nos interessa, né? Então, um agrupamento de pessoas é uma rede? Não necessariamente. Atender junto? Não necessariamente. Fazer parte da mesma equipe, encaminhar para outro serviço? Nada disso define uma rede. O que define é quando as pessoas se encontram, elas são diversas, elas se conectam e elas produzem algo. No campo do cuidado e da atenção à saúde, atenção à criança e ao adolescente, o que a gente pode produzir? Por exemplo, o próprio cuidado, né? A saúde, a gente pode produzir o fortalecimento da autonomia desses sujeitos, sei lá, a garantia do direito. A gente pode produzir muitas coisas mais imateriais, né? Que não são palpáveis. Essa produção é uma produção que nos interessa, porque, né, de novo, dá a possibilidade de uma vida para essas pessoas que aqui estão. Bom, essa rede que eu tô falando agora, né, essa rede é uma rede que ela é uma rede em si, e aí ela se conecta com uma outra rede em si, que se conecta com as redes e vai se conectando. Então, uma equipe dentro de um serviço de acolhimento consegue se organizar para discutir caso, consegue se organizar para construir um projeto, um plano inicial de atendimento, consegue conversar, consegue acolher essa criança, consegue discutir. Essa equipe consegue discutir com outros equipamentos e assim vai, e a gente vai construindo essa rede de cuidado e esse sistema de garantia de direitos. Enfim, estão me acompanhando? Estão muito. Bom, vocês querem saber uma rede que ela é muito boa no que ela faz? Que ela produz o tempo inteiro, que ela tem uma capacidade incrível de coerência e ela está conectada de fato? É uma pequena provocação. É a rede de patologização da infância, por exemplo. Então, peraí, Juliana, você está me dizendo que uma rede não é por si só potente? Não. Lembra? Ela é construída por pessoas. Ela é construída por nós. Dependendo, né, das nossas escolhas, das nossas apostas, dependendo de uma variedade de questões, a gente pode produzir um adoecimento,
mesmo com uma intenção de se organizar minimamente de uma determinada forma. A gente precisa fazer algumas perguntas para a gente mesmo. A gente precisa apostar no nosso questionamento com relação à nossa prática. Enfim, bom, então, as apostas que a gente tem feito dentro dos nossos serviços, quais são? Qual que é o afeto que aquela criança mais desafiadora nos provoca dentro dos espaços de acolhimento institucional? Quando entra uma criança que ela vem carregada com esse estigma da deficiência, o que ela provoca e o que a gente convoca do serviço? Trabalhar com o sofrimento, eu fico pensando, né? Eu trabalho com saúde mental infanto-juvenil. Trabalhar com o sofrimento e aí com o abandono daquelas pessoas que têm como um dos direitos garantidos por lei o brincar, parece uma inversão de lógica. Mas é isso. Aqui também faz-se necessário a gente lembrar que não é só uma infância que a gente fala, e não é só uma infância com deficiência que a gente fala. A gente fala de várias infâncias, de várias construções de mundo dentro de uma mesma sociedade, a depender de 1 milhão de coisas. Então, qual que é o lugar que essa criança com deficiência ocupa na nossa sociedade? E qual que é o lugar que algumas outras infâncias ocupam? São perguntas que a gente precisa, de fato, se colocar. Tem uma psicanalista muito boa, que ela chama Ilana Katz, que ela conta que a infância é uma invenção a cada época. E que rejeitar a universalidade dessa infância é uma posição ética. A gente está partindo de um pressuposto de algo que a gente está coerente, né? A gente sabe que a infância não é a mesma. A gente sabe que o acesso aos direitos não é o mesmo, a depender da localidade, a depender de milhões de questões que atravessam, né? A depender, enfim, de vários pontos, né? A gente tem muita coisa aí para pensar. Justamente por isso, né, que é necessário a gente repensar as nossas práticas no cuidado e na atenção da criança com deficiência. E aí eu fico pensando, né, que a pergunta não é o que fazemos quando falamos em rede, o que falamos quando falamos em rede, mas o que fazemos, né? Temos algumas pistas para qualificar a composição dessa rede, de como aproveitar a potência máxima dessa rede, como que a gente maximiza a existência dessas pessoas e produza um cuidado efetivo, ou que a gente garanta de fato esses direitos, né? Algumas etapas, a gente precisa passar por algumas etapas de fato, a gente precisa se conectar entre todos os pontos que compõem essa rede, sem hierarquias de saber, incluindo principalmente o saber dessa população sobre ela mesma. Então, quando a gente não coloca a pessoa como parte fundamental e inicial desse processo de construção do PIA, ou do PTS, ou de qualquer plano de cuidado, quando a gente não coloca essa pessoa como fio condutor, a gente incorre muitos riscos. Risco de fato, não fazer um trajeto que contemple a existência dessa pessoa. Por exemplo, esse é um dos riscos. Quando eu falo de hierarquia de saber, né, eu penso que
uma equipe técnica de um serviço de acolhimento, por exemplo, uma equipe técnica que constrói um plano de atendimento precisa incluir o orientador socioeducativo, assim como precisa incluir a criança e o adolescente, assim como precisa incluir a família, assim como... Porque senão, qual a sustentação desse plano? Né? E aí um parênteses, trabalhando no CAPS, eu vejo muito acontecer de ter uma rotatividade de orientador socioeducativo em alguns equipamentos, e aí quando esses orientadores acompanham as crianças, muitas vezes eles não estão cientes do percurso, né, de acolhimento ou do percurso desse plano de atendimento que vai mudando ao longo do tempo. Claro, as pessoas vão crescendo, os objetivos vão mudando, enfim, e a gente vai construindo novas formas de estar com aquela criança, né? Enfim, tem algumas perguntas aqui que eu fiquei que eu me peguei pensando quando eu estava pensando sobre essa oficina hoje, né? Isso eu estou falando, né? Tudo isso que eu estou falando numa questão mais macro, mais micro, um pouquinho macro. Mas isso vale para o diálogo entre as políticas públicas diferentes. Eu acho que a gente avança um tanto nas discussões dos diálogos dentro das políticas, né? Então, dentro da assistência, a gente avança um pouco na articulação dessa rede. Dentro da saúde, a gente avança um pouco. No sistema de justiça, a gente avança um pouco. Como que é a conversa entre esses atores diferentes que são transversais, né? Enfim, de novo, o fio condutor, a criança, a vida dessa criança. Levamos em consideração essa vida quando a gente cria um plano, quando a gente constrói esse plano? Levamos em consideração a real necessidade dessa criança com deficiência? Ou é a nossa necessidade a que servimos? Levamos em consideração o isolamento social que as crianças viveram dentro do SAICA, quando a gente sugere que uma criança é agitada demais, quase que induzindo um diagnóstico de TDAH, e isso eu estou dando esse exemplo bastante específico, porque, de fato, pós-pandemia, a gente recebe, volta a ter um boom de diagnósticos, de TEA, TDAH, né, TEA, o transtorno do espectro autista, enfim. Levamos em consideração o ser criança ou só a deficiência, que é um pouco a atividade que a gente fez com a Carolina, né? A gente não é das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente fala de uma criança de 9 anos. O brincar não foi dessa forma, né? E não é um privilégio nosso, isso é algo que de fato acontece. Né? É o estigma que a gente carrega, que a gente constrói, que a gente alimenta nessa sociedade. Enfim, todas essas questões que eu fico pensando, que são questões que movimentam, provocam, e elas incomodam, de fato, elas são necessárias para a nossa prática. Elas interferem diretamente na construção dessa rede efetiva, né? Na qualificação dessa política pública. Claro que não sem planejamento, né? As redes não deveriam ter hierarquias de saber, mas elas precisam ser pensadas numa determinada organização, né? Em que momento do acolhimento dessa criança que eu vou dialogar com outro serviço, com a escola? Que momento que eu vou dialogar com a Casa de Cultura? Em que momento que eu vou dialogar, né? E aí a gente vai convocando os outros atores dessa rede, mas a gente precisa ter uma coerência de organização também, para que isso de fato aconteça da melhor forma possível. De preferência, inicialmente no próprio serviço, com uma organização nossa, claro, regras, limites, várias coisas a se pensar também,
Mas tudo isso para pensar, né? Como que a gente constrói esse sistema de garantia, né? Esse ninho de cuidado para essas crianças que estão chegando no acolhimento institucional, vindas de uma vida de abandono, de violência, né? Enfim, tem um momento nas orientações técnicas em relação ao SAICA que fala, né, que a gente precisa ter ações reparadoras para essas crianças. Por que está escrito na orientação técnica? Porque a criança que chega, e vocês sabem muito melhor do que eu, a criança que chega, ela chega circunscrita de violência. Ela chega depois de ter sido violado diversos direitos, quiçá todos, eventualmente todos. Os direitos dessa pessoa, né? Assim, não todos, porque ainda tem a vida, mas, né? Enfim. Então, fico pensando, né? Que... Ai, tô vendo agora uma mensagem aqui do chat. Eu já olho, tá, gente? A gente já conversa. Que eu acho muito interessante. Gostei da pergunta aqui. Uma outra parte, né, que fala das orientações técnicas no SAICA, para os SAICAs, ele fala de um atendimento de qualidade, que para um atendimento de qualidade, né, os serviços precisam funcionar de forma articulada. O que é isso? É isso que a gente está falando, né? A gente está falando que para cuidar de criança e adolescente, a gente precisa olhar de forma integral, de forma ampliada, a gente precisa se comunicar entre os serviços. A gente precisa conhecer a potência do território. A gente precisa aprender os fluxos dos serviços. E isso, pensando, né? Quando a gente estava pensando aqui, essa conversa, a gente até perguntou, Maitê, tem alguma região específica que participa? Não, né, é aberto. A gente vai ter que fazer esse exercício a gente mesmo, né? Olhar para o nosso território. A gente olha para o nosso território, a gente entende as potências, a gente vê aonde que tem algum movimento interessante de fortalecimento de autonomia de jovens, por exemplo, né? Ou os pontos desafiadores do nosso território. A gente olha para isso. Enfim. Eu vou pensando que para a gente aprimorar como fazer uma rede intersetorial e efetiva, a gente também precisa conhecer as nossas atribuições dentro dos nossos equipamentos. A gente precisa conhecer as potências que a gente tem dentro desse equipamento, né? Saber, por exemplo, e aqui é um ponto importante, tem vários desafios, né? Claro, em diversos lugares, mas saber que tem algumas legislações que garantem o aumento e a qualificação do profissional quando tem o atendimento de uma criança com deficiência é importante, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no SAICA, quando tem uma criança que tem alguma questão de deficiência, algum diagnóstico, alguma coisa, o número de criança, né, a relação de criança para orientador socioeducativo diminui. Então, o que significa que se contrata mais pessoas para que essa criança que demanda um tanto mais possa receber os mesmos, ou, enfim, deveria receber, né, uma qualidade de atendimento igual às outras. Para que isso aconteça, a gente acaba precisando do diagnóstico. Isso é uma questão, mas vamos lá, vamos segurar aí. Então, a gente também precisa saber, é importante, legal saber, fico pensando, né, que na escola, por mais difícil que tem alguns desafios, eu entendo, no diálogo com algumas escolas e tal, mas a gente tem garantido o Cefai, que é o Centro de Formação
e apoio à inclusão, se eu não me engano, o que significa, né, a sigla, que o Cefai apoia a escola que tem essa criança com eles, né? O Cefai, ele vai apoiar a construção das salas de recurso. E, claro, na política de saúde, a gente tem vários equipamentos especializados, enfim, a gente tem que pensar qual a demanda da determinada criança ou adolescente, né? Cada política começa a ter a necessidade de olhar para essa temática da deficiência e oferecer uma resposta, e temos respostas. Então, é importante saber disso. Falhas, às vezes, falhas, mas a gente tem, e a gente precisa entender, ver também, né? O que a gente tem, o que a gente pode com o que a gente tem. Não, eu acho que eu falei a maior parte das coisas que eu gostaria de falar e talvez eu possa contemplar nas perguntas. Tem aqui já algumas coisas no chat que acho que o pessoal foi colocando conforme você foi falando. Então, a Adriana disse, nem sempre conseguimos articular as políticas públicas, principalmente quando o judiciário precisa ser acionado. E aí a Iva colocou que temos dificuldade de conseguir apoio dos espaços como escola, CCA, cultura, que eles requerem laudo. A demanda é grande e as vagas da rede não suportam. Aí a Ellen trouxe que a dificuldade do diálogo com a educação traz graves prejuízos. E a Iva complementou que tem que ter laudo, porém os médicos demoram para dar o laudo. E agora, só o último aqui, da Michele, que estamos tendo muita dificuldade com escola, porque estamos bem, dizer esse período pós-pandemia. E aí, já existiam preconceitos em relação a criança e adolescente institucionalizados. Já convidamos a escola para uma visita no SAICA para compreender a rotina da criança dentro do serviço. E a dificuldade que percebo, em sua maioria, é com as escolas estaduais, que acabam exigindo laudo e para caminhar para uma sala de recursos, por exemplo. Então, por enquanto, são esses comentários que surgiram aqui. Legal, né? Interessante ver que as perguntas são todas mais ou menos parecidas, né? Assim, como de fato constrói esse diálogo? Pensando que no serviço, o médico demora para dar o laudo, não sei o que, né? A escola é difícil, a comunicação, não tem interesse, enfim. Bom, temos alguns avanços, temos vários desafios, né? Então, quando a gente pensa, quando a Kézia foi trazendo muito essa questão, né? De, olha, a gente está lidando com crianças, com vidas, né? Não necessariamente focada na questão da deficiência, etc. e tal. Claro que às vezes precisa de algumas adaptações, e aí a gente precisa ter essa estrutura possível. Com relação, e aí um dos campos que eu posso falar melhor, com relação ao laudo, é o seguinte, a gente tem várias conversas e discussões dentro do CAPS, por exemplo, em relação a isso, o que um diagnóstico, e aí eu estou falando de diversas deficiências e diversas solicitações de laudo, às vezes um tanto quanto, né, assim, desconectadas da realidade. Então, eu penso, uma das discussões importantes de se ter o desenvolvimento neuropsicomotor, a organização de vida da criança e do adolescente, hipóteses diagnósticas diversas, a gente precisa ter muito cuidado. Lembra qual que foi a rede que eu citei como um exemplo de uma rede compartilhada que produz e etc.? É a rede da patologização da infância, né? A gente tem hoje em dia um boom de necessidade de nomear e diagnosticar crianças que não necessariamente precisariam ter esse diagnóstico. Eu lembrei de um exemplo e eu vou dar esse exemplo aqui. Falamos bastante de TDAH no CAPS, etc., né? De tempos em tempos acontece alguma coisa que chega a bastante criança com TDAH.
E aí ele, com hipótese, né, de TDAH, e aí uma profissional do CAPS, há um tempo atrás, já faz um tempo, ela foi viajar de férias, e ela foi viajar para o interior, sei lá, de algum lugar no norte. E ela falou assim, nossa, gente, lá não tem isso de TDAH. Eu fui nos equipamentos de saúde mental, não tem isso de TDAH. Eles nem falam. Porque as crianças ficam correndo, elas têm espaço de expressão, elas têm espaço de construir a própria identidade no dia a dia, né? Elas não estão enclausuradas. Então, assim, o que a gente vê é que não só a infância que é construída, mas o diagnóstico que a gente solicita também né? Muitas vezes é para sanar uma necessidade do território. O território não tem estrutura, né? Ele precisa que as crianças estejam mais centradas. Ele precisa. A escola muitas vezes não tem estrutura. Ela precisa que as crianças sentem todas as 57 crianças dentro, né? Enfim, acho que é uma estrutura que a gente precisa repensar, ao invés de individualizar a coisa. Então, fico pensando nisso, né? Numa medida, a gente tem uma necessidade de apresentar um laudo para ela conseguir esse direito, na outra medida, a gente tem uma vida que está lá para a gente cuidar da forma como a gente pode. A Júlia Joia é uma psicóloga maravilhosa também, que trabalha no CAPS, que ela escreveu um texto recentemente, eu não estou com ele aqui, mas ela fala alguma coisa no sentido de que o diagnóstico, ele dá um nome, né? Às vezes dá uma contemplada na nossa angústia, na angústia das famílias, enfim, de que, nossa, né, agora eu sei o que meu filho tem, etc. Ao mesmo tempo que ela impede que esse diagnóstico, esse laudo, etc., impede a necessidade, a possibilidade, desculpa, da gente se surpreender com essa vida, né? Então, isso é muito complicado, né? Nos serviços de saúde, principalmente saúde mental, infanto-juvenil, etc., ou serviços de saúde da infância, a gente acaba optando, ou a gente deveria, na verdade, optar por explorar mais quem é essa criança até dar esse diagnóstico, né? E o laudo só vem a partir do diagnóstico, então esse é um dos imbróglios. Não sei, a gente pode experimentar de outras formas, né? A gente pode experimentar, enfim, de outras formas. Quais as possibilidades que a gente tem quando a gente não tem um laudo? Não sei, às vezes a gente tem possibilidades, de fato, às vezes a gente não tem. E aí a gente tem que ir explorando as possibilidades, caso a caso. Então, essa pergunta aqui da Michele é um caso específico? Ou a escola está tendo um preconceito em relação a todas as crianças que estão institucionalizadas? Já convidamos a escola para uma visita no SAICA para compreender a Cucutina, a dificuldade que percebo com as escolas estaduais. De fato, as escolas estaduais são mais difíceis mesmo de dialogar. Eu não consigo dizer muito o porquê. Eu sei que tem várias possibilidades de entrada de diálogo com as escolas municipais. Tenho também uma experiência muito boa com uma pessoa da escola estadual, mas é isso, eu acho que ainda, de fato, eu entendo essa dificuldade. A Michele complementou aqui, a partir da sua pergunta, que é específico, chegar até acionar a ronda escolar para essa criança. Uau! Então, acho que aí cabe o quê? Vamos pensar, né? Uma escola que está dizendo que tem um preconceito que chama ronda escolar para uma criança, que ela está institucionalizada, precisa acionar outros atores, né? A gente precisa
convocar outras pessoas para que essa prática, porque é uma prática que não deveria, né? Uma escola não deveria acionar uma ronda escolar para uma criança. Acho que a gente precisa ir para a questão institucional da coisa, né? Quando o diálogo entre as políticas não tem muito a gente não consegue avançar muito nesses diálogos, a gente de fato precisa ir por outros caminhos. Essa é sempre a minha aposta, não tem essa possibilidade de diálogo, vocês já chamaram, e etc e tal, acho que vale, enfim, pensar. Eu não sei o caso, eu não consigo te dizer muito mais coisa, mas acho que é isso, assim, eu penso que quando se esgotam algumas possibilidades, e de fato, às vezes a gente chega nesse esgotamento, a gente precisa acionar outros atores, acionar, enfim, Ela trouxe ainda, né, que tem 9 anos, essa criança, tudo isso porque ela estava em cima de um brinquedo se negando a descer, e na verdade, criança e adolescente, quando são de saica, são vistos contra os olhos. Isso já é a Cristina que trouxe, eu achei que era a Michelle, mas embaixo, mas ela complementando também. Sim, mas é exatamente. Vocês querem falar, gente? Abrir o microfone para falar alguma coisa? Essa situação aconteceu na semana passada, que foi, eu acho que o extremo de ter acionado a ronda escolar para a criança. Eu fiquei muito possessa da vida. E tem até uma orientadora, porque no momento da abordagem, a orientadora que estava lá, foi buscar a criança na escola. E aí ela me mandou a foto da criança, porque a escola ligou falando que ele estava em cima da árvore. Aí ele estava naqueles... tipo trepa-trepa que eles falam, aquelas que tem as formas geométricas, que eles vão subindo. E aí ele não queria ir. Aí a gente foi tentar entender todo o contexto. Nesse dia, que foi pós o feriado, ia ter uma apresentação dos pais e não informaram que iam convidar os pais para ver essa apresentação. Então, o menino, ele viu os pais chegando, ele se afastou. Só que aí a escola já estava com essa questão dele acho que ele respira de uma forma mais diferenciada na escola, eles ligam para a gente buscar. Então, nesse dia específico, eles acionaram porque ele se negou a descer do brinquedo, falou que não ia, mas ele falava que queria ficar na escola, não queria ir embora para casa, queria ficar lá, que ele queria ficar na escola ali naquele brinquedo. Aí o pessoal da escola ligou, eu cheguei a fazer uma chamada de vídeo no momento, que eu não estava no SAICA, estava em outra atividade externa, liguei para poder tentar sensibilizá-lo de decidir com a orientadora. E aí ele começou a descer, de repente o pessoal da escola falou, não tem mais como, vamos acionar a ronda escolar. Aí com questão de, acho que de uma meia hora, eles chegaram lá com a ronda escolar e aí a policial falou. Primeiro ela vinha com o discurso falando que a gente que tinha que dar educação para ele, que ele não tinha limite no abrigo, por isso que ele acabava reproduzindo isso lá na escola. Depois a gente foi conversando com ela falou assim, não, eu entendo. Aí a gente foi falando todo o contexto da apresentação, tudo isso, aí ela, não, eu entendo vocês, coitadinho dele, precisa de atendimento psicológico. E aí entra naquilo, a gente entende que não possa precisar do atendimento, mas assim, quando a gente procura os equipamentos, acho que a gente só quer medicar, que é o laudo, mas não, eu particularmente, às vezes eu até acompanho eles e falo assim, não, eu só queria entender e, se possível, desse esse encaminhamento, de repente para uma terapia, de repente para uma avaliação com alguém especializado no sentido, ou um psicopedagogo, ou um neuropsico, alguma coisa nesse sentido para a gente buscar, não para medicar. Porque às vezes eu falo isso em específico do CAPS da nossa região. Acho que toda vez que a gente vai lá, a gente quer medicar a criança, e na verdade não é isso. A gente quer buscar caminhos e possibilitar para a gente poder compartilhar esse entendimento com a equipe para melhor atendimento da criança mesmo, desenvolvimento dele. Porque fica essa discussão entre os adultos, vamos colocar assim, e quem acaba sendo prejudicado é a criança, porque acaba não sendo assistido da maneira como teria que ser. A escola agora acionou o conselho de que para a gente pensar de transferir o da escola, porque não tem mais condições, eles falaram que não tem condições dele permanecer lá,
E assim, toda a, vamos colocar, desorganização dele na escola sempre gira em torno de alguém falou da mãe, alguém falou do pai, alguém falou do irmão dele, então ele acaba indo defender a família. Então a gente até chamou os pais para conversar nesse sentido. Olha, o Enzo, né, o nome dele, briga por vocês, e quem está brigando pelo Enzo? O Enzo tá sinalizando isso. E aí a gente precisa da família junto, precisa da rede estar junto. Só que é muito difícil. É muito difícil. Concordo. Que difícil, né? Que difícil. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei aqui é: a gente está numa sociedade que desrespeita a criança, que não reconhece, que medicaliza, que impõe um modo de ser único para essa criança que não leva em consideração a vida dela, né? Então, aqui é um exemplo clássico de uma criança que está abandonada. E se os equipamentos que fazem parte dessa rede não dão conta, a gente, de fato, precisa acionar outros atores para indicar que ele não está recebendo, né? Não dá para mudar ele de escola, porque a escola não quer atendê-lo, ou porque a escola não sabe atendê-lo, ou porque sei lá o quê. Então, de fato, é muito triste isso, né? Eu concordo, acho que a gente tem vários casos desafiadores, muitos casos desafiadores, e é um desafio muito grande, de fato. E aí cabe de novo pensar, né? Qual a aposta que a gente vai fazer nesse caso? Qual o caminho que a gente percorre quando a gente vê que esse menino estava querendo brincar? O que ele está dizendo? Né? Ele estava querendo brincar, ele queria ficar nessa escola, porque ele estava querendo brincar. E aí chama a ronda escolar porque ele estava querendo brincar, porque ele não tem limites. O que é o limite, né? Então, a gente vê que a gente tem um trabalho muito grande pela frente. É isso que me convoca esse caso. A gente tem um trabalho muito grande de diálogo e de, às vezes não diálogo, mas de acionar, né, serviços em que vão colocar esse limite. Olha, essa criança, ela tem o direito de estudar, e ela tem o direito de permanecer num ambiente acolhedor. Enfim, eu sei que no dia a dia a gente vai se angustiando muito com alguns casos. E aí é isso que é importante, de poder participar, por exemplo, de momentos como esse, de discutir com outras pessoas, de pensar como é que estão os outros territórios, de encontros, né, que circulem essa palavra e que circulem esses exemplos, para a gente poder pensar em estratégias possíveis para garantir que essa vida... E para o Emerson Merri, que é um... Não sei se eu citei ele aqui hoje, mas ele é um sanitarista também. O Emerson Merri fala que a vida das pessoas vale a pena, mas que a gente, nos serviços, às vezes, não entende isso. Então, o usuário do serviço, etc., a pessoa que vai acionar esse serviço, ela vai lutar para mostrar para a gente que a vida dela também vale a pena. Né? A vida desse menino também vale a pena. Por que a gente não está autorizando que ela valha? Né? Porque ele é menor? Porque ele é uma criança? Porque ele não está de acordo com aquilo que a gente esperava? Enfim, tem mais uma pergunta aqui da Elisandra. A Elisandra, ela traz, né, nesse cenário de acolhimento, as nossas crianças e adolescentes em situação de acolhimento e com a peculiaridade de deficiências, muitas vezes com agravante de algum transtorno. Inúmeras vezes, sem diagnóstico, a medicação é prescrita sem um diagnóstico mais preciso. E aí vem a questão do trabalho em rede. E aí, especificamente para a pessoa com deficiência, fica notório o despreparo de todos. Saúde, educação, muitas vezes torna-se uma luta isolada e solitária. Posso falar? Claro. Você é a Iva, né? Isso. Então, faz 4 anos que eu trabalho no serviço de acolhimento, né? Eu fui educadora há 1 ano diurno, 2 anos noturno, e estou há 1 ano e meio pedagoga. Eu vejo crianças serem acolhidas por ter déficits
e a família não saber como lidar com aquilo, aí a escola, a comunidade cobra porque a mãe não sabe lidar com aquilo, então a criança começa a dar trabalho na escola, liga para a mãe buscar, aí denuncia para o conselho tutelar, aí a mãe não leva para a criança, vai e denuncia para o conselho tutelar porque não está levando, quando leva, liga para a mãe buscar, se a mãe não vai buscar, chama o conselho, fala que a criança está no trabalho, essa criança acaba acolhida. Quando essa criança chega aqui, a mãe às vezes nem conhece a rede, tem mãe que não sabe o que é um CAPS, não sabe o que é um SPVV, mal sabe o que é uma UBS, porque vai na UBS, chega lá, não tem consulta. Ah, não tem vaga, ela volta para trás. Ah, não tem vaga, ela volta para trás. Aí acaba a gente fazendo todo esse trabalho, e aí quando a gente senta com a mãe, conversa com a mãe, a senhora sabia que a senhora tem isso para ir, tem esse lugar para ir? A mãe fica assim, ó, eu não sabia. A família não é informada dessa rede, porque tem criança que se a rede fosse unida com a escola, com o posto de saúde, com o SPVB, com o CAPS, com o conselho tutelar, nem chegaria no acolhimento. Tem casas da gente que tem 6, 7 crianças com medicação, com déficit, com um monte de coisa, com deficiência, porque a família não sabe lidar com a situação, a escola não sabe lidar com a situação, a comunidade não sabe lidar com a situação, aí acaba sobrecarregando o educador, a equipe técnica, porque também tem um limite, para você ter um educador a mais, tem que ter um limite de crianças deficientes. Você com 1, 2, 3 crianças deficientes, a prefeitura não dá um educador a mais, tem que ter um limite. Então, você vê como que é? É uma coisa que vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E só quem vive no dia a dia aqui é que sabe como é doído. Porque aí você vê uma família que não sabe os seus direitos, não sabe os seus direitos. E a gente que tem que estar orientando, e a gente mesmo aqui do lado de cá, e tendo acesso ao judiciário, às vezes a gente demora. Eu demorei quase 2 anos para conseguir uma vaga para uma criança, uma menina, passar no neurologista. Mesmo com o cúmplice, que aí veio a pandemia, não podia atender, depois da pandemia, quando chegou lá, o médico tinha ido embora. Você vê como é que é a situação? É muito difícil. Eu estou com uma família que nós desacolhemos com 8 filhos, são 8 filhos que desacolhemos. Nós estamos há 5 meses que desacolhemos essa família, tem um menino, que provavelmente ele tem um TDAH, mas só que ainda não foi diagnosticado, mas só que ele toma várias medicações, ele passa no CAPS, ele passa no SPVV, quando ele dá trabalho na escola, a escola liga liga para o conselho, porque acha que ele, tirando o problema de lá, vai resolver. Então, tipo assim, joga para lá essa criança, que é mais fácil do que resolver. E ele não tem laudo, ele passa há 4 anos acolhido, de sai que seca, de sai que seca. E aí a escola fala que não pode fazer nada porque não tem laudo, porque ele estuda no Estado. Aí a família, mesmo saindo daqui, a gente ainda continua dando suporte para a família. São 8 crianças com uma mãe da conta. Entendeu? E são 2 crianças que têm déficit. Então, é difícil, não é fácil a gente ter apoio da rede. E a rede dá apoio à família, não é nem a gente, é a família, né? Eles preferem jogar para o serviço de acolhimento, porque o serviço de acolhimento resolve. Obrigada, Iva, pelo seu relato, né? Eu fiquei pensando aqui também na mensagem que a Maite leu aqui, da Elisandra. No final ela fala, né? Muitas vezes torna-se uma luta isolada e solitária. E aí veio a sua fala, né? E aí eu fui vendo aqui embaixo também, não sei quem que é o Motorola aqui, não sei quem que é o nome da pessoa, fala que concorda. Aí a Gabriela fala que o papel do SAICA também é orientar essa família, né? Enfim, eu vou entendendo, né, que é uma angústia muito grande quando a gente encontra essas famílias completamente desorientadas, de não desorientação interna, né, mas desorientação do fluxo, da rede, etc. Mas é isso, né? Eu acho que cada equipamento também tem essa função de orientar as famílias, de orientar, de indicar e mostrar os fluxos, né? Se essa família não chega, enfim, ouvindo vocês falando, eu fico pensando, né? Eu já ouvi várias vezes de diversas políticas públicas diferentes a mesma frase, né? De estamos sozinhas nessa luta. Ora, se a saúde se entende sozinha nessa luta, a assistência se entende sozinha nessa luta, a escola se entende sozinha, que luta é essa? A gente está compartilhando de fato, né? O que a gente está produzindo? Acho que é voltar um tanto no que essa rede que a gente de fato produz. É a vida da criança que é o fio condutor ou é o nosso serviço que é
né? O que é que a gente está levando em consideração quando a gente, de fato, encontra essas pessoas e essas famílias, enfim, nas nossas práticas diárias, né? A gente encontra um monte de pessoas lá no CAPS também, sem nenhuma orientação do que é as coisas mais básicas da assistência. E é a gente que vai ter que ou ir junto e aprender junto, né? A família vai acessar algum ponto dessa rede, qualquer que seja, né? O primeiro ponto ela deveria já ter orientações. Se ela não tem, algum momento ela vai ter que ter. E eu acho que isso também faz parte. Se a gente for parar para analisar, pensar, avaliar, enfim, fazer um fluxograma analisador de como que essa família transita entre as políticas, aonde que está o erro ou a falha, aonde que ela não recebe esse apoio inicial, né? Lembra, a rede é feita por pessoas, são conexões, a depender de inúmeros fatores, eu disse isso, a depender de inúmeros fatores, essa rede não funciona de fato, ou funciona para um adoecimento. Então, eu, enquanto trabalhadora, eu sou herdeira de uma luta, eu garanto essa luta? Eu sigo lutando, né, para que essas coisas não aconteçam? Quais os desafios e as potências que a gente tem no nosso território? Eu só vou fazer um comentário bem rapidinho, porque é uma coisa que a Michelle, quando ela foi relatando, me chamou a atenção, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, e vocês também apontaram ali no chat, essa coisa de, às vezes a gente vai no serviço, né, a gente vai no CAPS com uma demanda ali da criança, e aí o serviço já acha que a gente quer fazer alguma coisa, a gente já acha que quer medicar e tal, e a gente nem às vezes está querendo isso, e aí parece que cria-se uma barreira ali, né, e aí a coisa não vai, né, eu acho que é muito importante pensar, né, e acho que isso vai dizendo também sobre essa lógica das políticas públicas se sentir, né, os trabalhadores das políticas se sentirem sozinhos e tal, mas em como vai se dando essa comunicação mesmo entre as políticas, né, e como que a gente vai construindo, né, possibilidades de fazer essa comunicação, isso entre os servidores, os trabalhadores mesmo, sabe? No sentido de, enfim, ampliar, né, a comunicação e evitar esses ruídos, assim. Dentro, inclusive, das políticas públicas, existe um conceito chamado linguagem simples, né, que está sendo ampliado e pensado justamente por conta dessas questões, né, de se perceber que é de responsabilidade também, né, do Estado, de pensar que tanto a população precisa entender, né, como funcionam os serviços, como ela acessa os direitos, mas que existe também uma comunicação que corresponde a esses atores, né, dentro das políticas, né, a comunicação entre as próprias políticas, né, que é uma coisa que a gente precisa pensar, né, que às vezes a gente fica nessa lógica de que às vezes e vai individualizando mesmo, né, tipo, é aquele serviço que não tá, às vezes tem essas questões também, mas acho que dá para pensar para além disso, né? Como que a gente vai pensando nessa comunicação em formas de reivindicar, né, que essa conversa, né, entre os serviços, entre os trabalhadores, entre as políticas, entre as secretarias, vai se dando de outra forma, né? Porque eu acho que é uma coisa que vai esbarrando no nosso cotidiano de trabalho. Então, só para complementar mesmo o que a Michelle trouxe. Tem aqui, acho que, uma última fala da Adriana, e acho que é o que vai dar tempo também por conta do nosso horário, né? Ela tinha colocado aqui que fiquei 15 dias em um SAICA por tentar solicitar o MP que fosse garantida uma criança com paralisia e microcefalia, o SAD. Em reunião da rede, todos apontaram o SAD, mas, por ela estar na instituição, a lei proíbe, é a casa dela. O PIA foi barrado pela diretora da alta e não foi encaminhado para a vara, para que o juiz determinasse o que preconiza o ECA em seu artigo 4º. E aí comentaram também que isso ocorreu também com outra pessoa, né, em outro território, 6 meses. Enfim, Adriana,
Acho que a gente tem muito que avançar em relação à rede com o judiciário, de fato. Quando a gente, né, quando eu falei em algum momento que a gente avança na rede dentro de uma política pública, dentro de outra política pública, mas a conversa e o diálogo entre as políticas públicas é algo novo, é justamente por isso. A construção, a formulação, a implementação dessa política, ela ainda está muito afastada da construção e implementação das outras políticas. Então, fica de fato muito difícil esse diálogo, né? Documentos, laudos, coisas, né? Enfim, oficializar algumas coisas e aí por lei não garantir, etc. Tem muitas falhas mesmo. Então, quando a gente chega aqui hoje e pensa, nossa, a gente vai falar sobre uma rede intersetorial para crianças e adolescentes com deficiência, para pessoas, né, no geral com deficiência, é um diálogo novo, né? A gente está construindo isso, a gente, assim, não, né, não aqui a gente agora, a gente há alguns anos, mas a gente está nessa onda de construção desse diálogo. E muitas coisas a gente vai ter que enfrentar mesmo, né? Então, ela escreve aqui de novo, né, no final, que tem experiência de 10 anos, mas não podemos fazer o que é correto. Temos que fazer o que a administração pública quer para não ter problema com o MP. Isso me angustia. Sinto na pele, mas a criança está lá sem o atendimento. Então, eu não sei, assim, eu entendo a sua angústia, eu acho que tem algumas coisas, tem algumas possibilidades que a gente tem, eu acho que cuidar da equipe que está dentro do SAICA, que está muito angustiada, etc., é importante. Mas eu não sei se não dá para fazer o que é correto. Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Às vezes a gente se esbarra em alguma coisa, mas quais as outras possibilidades? Né? Essa criança está sem atendimento, por quê? Não necessariamente ela precisa de um laudo para ser atendida em algum lugar. Ela pode ocupar outros espaços, né? Eu fico pensando, quando a gente encontra esses limites, esses atravessamentos, esses cortes, o que a gente faz? A gente para? O que a gente faz? A gente consegue outras estruturas para cuidar desse caso? Ou tem algo que é só, única e exclusivamente o MP, a MP que vai... Sabe, eu acho que fico pensando... Mas ela está acamada. Então, bom, enfim, acho que é um caso específico, né? Acho que quando a gente se encontra para falar numa oficina, a gente tenta pensar um pouco mais amplo. Eu entendo que nesse caso talvez seja uma dificuldade muito grande, etc. Mas eu fico pensando o que é possível fazer com o que a gente tem, de fato. Enfim. Acionar a UBS, acionar outros serviços de saúde, tentar articular outras questões. Não sei, tem coisa que a gente pode ir... e a gente só consegue isso quando a gente, de fato, investe, vai nos outros equipamentos, convoca outros equipamentos, e a gente entende essa lógica do território que a gente está vivendo, né? Enfim, não sei se eu respondi. Eu sei que a angústia é grande e eu vou te dizer que ela é compartilhada por muitas e muitas trabalhadoras e trabalhadores dos serviços. Então, enfim. Gente, pela hora a gente tem que encerrar a oficina. Acho que daria para ficar mais horas aqui ouvindo vocês duas, né? Acho que foi muito bacana também a participação de todos, com muitas contribuições. Acho que é um tema que não se esgota hoje, né? Que tem que continuar sendo discutido nesses espaços e espaços nos serviços também, para
ampliar essas possibilidades. Queria agradecer muito a Késia, agradecer muito a Juliana pela participação hoje, a todo mundo que ficou até essa hora, sexta-feira, aqui.